Olá pessoal, meu nome é Elaine e nesse vídeo eu vou falar sobre radioatividade. Esse é o primeiro vídeo da série Física das Radiações e esse assunto em particular, radioatividade, eu dividi em dois vídeos para não ficar muita coisa num vídeo só. Então, nós vamos começar pela definição do que é átomo para poder entender mais para frente o que é radioatividade. Eu vou dar uma definição simplificada, não vou entrar muito em detalhes, em subpartículas dentro do núcleo, mas usar a estrutura que é simplificada de um átomo, para que a gente possa ter o entendimento necessário para entender radioatividade. Então, o átomo é a partícula microscópica que é a base da formação de toda e qualquer substância. A palavra átomo em si, ela é de origem grega, e significa aquilo que não se parte, porque por muito tempo acreditou-se que o átomo era indivisível. Daí, com o passar do tempo, foi se descobrindo que ele tem uma eletrosfera, ele tem um núcleo. Na eletrosfera nós temos os elétrons, que têm carga negativa, são extremamente pequenos, são distribuídos em camadas ao redor do núcleo. No núcleo nós temos os prótons e os nêutrons. Os prótons têm carga positiva, os nêutrons têm carga não tem carga, os nêutrons não têm carga. E em questão de massa, né, os prótons e os nêutrons são muito maior que os elétrons. Um próton ou um nêutron, quando comparado com o elétron, a massa de um próton ou um nêutron vai ser 1.800 vezes maior que a de um elétron. Então, só por isso, né, a gente já pode entender que a massa de um átomo está concentrada no seu núcleo. Quando falamos de massa atômica, nós estamos nos referindo ao que está dentro do núcleo, da quantidade de prótons e nêutrons. Então, essa é a representação para simbolizar, né, o que é um elemento químico e seus componentes, né? O X ele é o símbolo químico do elemento, né? Se a gente falar de carbono, a gente substitui pela letra C. O A é o número de massa, que, como eu já falei, a massa de um átomo está concentrada no seu núcleo, então refere-se aos nucleons, né? Que são os nêutrons mais os prótons. O Z é o número atômico, que se refere ao número de prótons dentro do núcleo. Então, só por aqui a gente já pode, né, ter uma ideia, né, de que o elemento químico é definido por aquilo que está dentro do núcleo. Tamanha a importância, né, dos componentes do núcleo de um átomo. Eu vou, né, trazendo um exemplo mais corriqueiro para quem está na área de radioterapia, o irídio 192, né? 192 refere-se à massa do átomo de irídio, né, nessa descrição aqui. Então, nós podemos, né, representar ele tal qual é feita essa representação aqui em cima, onde o 192 a gente coloca no lugar da massa, o 77 é o número atômico do irídio, né, e só para a gente ter uma visualização melhor de um átomo existente. A massa, né, o 192 e o número atômico é o 77. Esse gráfico aqui é do livro do Kahn e eu peguei esse gráfico para que a gente comece a entender então o que é radioatividade. Ele está um pouco fora de foco, mas dá para a gente ter entender a mensagem do gráfico, né? Então, no eixo X nós temos o número de prótons, no eixo Y nós temos o número de nêutrons. E o que é importante para nós aqui observar é essa curva vermelha, que se refere à estabilidade de componentes dentro do núcleo. Então, a gente pode ver que até 20 prótons dentro do núcleo, nós vamos ter mais ou menos o mesmo número de nêutrons. Ou seja, para cada próton nós vamos ter um nêutron. Mas acima de 20 prótons, para cada próton adicional, nós vamos ter uma quantidade maior de nêutrons. Então a gente vê que o número de nêutrons aumenta exponencialmente acima de 20. Né? Nós vamos precisar de muito mais nêutrons dentro do núcleo para equilibrar aquele núcleo né, com o número de prótons que ele tem.
E então, como eu falei, né, eu trouxe essa figura para a gente começar a entender o que é radioatividade. Estou falando da estabilidade do núcleo, dos seus da constituição do que está dentro do núcleo, do equilíbrio entre essas quantidades, né, para estabilizar o núcleo. A radioatividade, ela é um fenômeno nuclear. Nós estamos falando de núcleo e radioatividade é um fenômeno nuclear. É um fenômeno que acontece dentro do núcleo, quando há uma instabilidade, um desequilíbrio nessas quantidades entre prótons e nêutrons que mantém o átomo estável. Isso ocorre um excesso de energia naquele núcleo, né? Provoca um excesso de energia. E esse excesso de energia tem que ser colocado para fora do núcleo, tem que ser ejetado, emitido para fora. Então, vamos ler essa definição aqui, que ela vai resumir o que eu acabei de falar. Radioatividade é um fenômeno nuclear que resulta da emissão de energia por átomos provocada em decorrência de uma desintegração ou instabilidade de elementos químicos. Ela foi descoberta em 1896 pelo Becquerel, mas a história vai trazer outros nomes tão importantes também, entre eles o da Madame Curie, né, que usou-se, né, para definir a atividade, ainda usa, né, em alguns cálculos para definir a atividade da amostra. É a unidade, né, da atividade da amostra. A radioatividade ela pode ser natural ou artificial. A radioatividade natural são de elementos encontrados na natureza, como por exemplo o urânio. A artificial, como obtidos artificialmente em laboratório, como o irídio 192. Essa figura eu peguei da apostila da CNEM e ela é uma figura que resume tudo isso que a gente já falou. E é bom para a gente estar recapitulando e vendo tudo isso num contexto só, né? Então, de novo, né, o que é radioatividade? É um fenômeno nuclear, de algo que acontece no núcleo de um átomo. Nós estamos falando de prótons e nêutrons, quantidade de prótons e nêutrons que entra num certo desequilíbrio e provoca uma instabilidade naquele átomo. Quando o átomo está instável, ele tem um excesso de energia e se torna radioativo. Então ele tem que emitir, ele tem que ejetar, colocar essa energia para fora do núcleo, esse excesso de energia, em forma de partículas, são as partículas alfa e beta, ou né, em forma de radiação eletromagnética, radiação gama. E essa figura aqui ela é interessante para a gente ver que as radiações elas diferem no poder de penetração, né? A radiação alfa, a radiação beta, a radiação gama são diferentes quanto ao seu poder de penetração. Isso porque as radiações alfa e beta são matérias, elas são partículas, elas são mais pesadas. A alfa é mais pesada que a beta. Então, tudo isso vai fazer com que elas tenham essa diferença no poder de penetração. A alfa, um papel atenua ela, a beta, uma placa metálica, e a gama, nós vamos precisar, por exemplo, de uma parede de concreto. Então, precisa de algo, né, mais denso ali. As partículas alfa e beta são radiações, classificam como radiações corpusculares. A partícula alfa são partículas pesadas, como eu já falei, de carga positiva. As partículas beta são partículas leves, mais leves que a alfa, mas assim mesmo elas são um pouco mais pesadas por serem matéria, né, que uma radiação gama. Elas se classificam como radiações, as radiações gama se classificam como radiações eletromagnéticas. Elas são emitidas após a liberação de uma partícula. Então, sempre que há a emissão de partícula de um núcleo, né, pelo excesso de energia, sempre que o núcleo emite ou uma partícula alfa ou beta, ele vai emitir, vai liberar uma radiação gama. A radiação gama são fótons que têm origem no núcleo. E o que são fótons? Então, fótons são radiações eletromagnéticas, né? A gente já tinha descrito que a radiação gama é uma radiação eletromagnética. Então, os fótons são radiações eletromagnéticas. E os exemplos de fótons que nós temos são a radiação gama e os raios X.
E qual que é a diferença entre eles? Os dois são radiações eletromagnéticas, os dois são fótons. A diferença está na origem. A radiação gama ela tem origem no núcleo e a radiação, os raios X, né, a radiação X, tem origem na eletrosfera. Os fótons não têm carga, não têm massa, propagam-se em linha reta. No vácuo, propagam-se na velocidade da luz e podem interagir com outras partículas, por exemplo, os elétrons, e são atenuados exponencialmente. Esse slide, essa definição de fótons, a gente tem que gravar ela, procurar entender e gravar, porque ele é muito importante para a sequência, né, dos assuntos que virão nessa série Física das Radiações. Nós vamos falar muito de raios-x, né, que nós usamos no tratamento de radioterapia. Entender essa definição de fótons, porque os raios-x são fótons, faz com que a gente entenda como que os raios-x se comportam. E aqui estão as referências, eu coloquei links embaixo das figuras, né, para cada figura que eu trouxe. Se eu tirei a descrição, uma definição de alguma dessas referências, eu também coloquei no slide. E aqui nós encerramos a parte 1 desse assunto, radioatividade, e o próximo vídeo vai dar sequência, né, a parte 2. Nós vamos falar de atividade da amostra, nós vamos falar de meia-vida da amostra e fazer um cálculo, né, mostrar como que se faz um cálculo de atividade. Então é isso que eu tinha para passar para vocês. Até o próximo vídeo.